O Jornal da Record começa hoje uma série especial sobre uma das fronteiras do Brasil que os próprios brasileiros não conhecem. O Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque, a maior área de floresta tropical do mundo. Há 5 anos o parque começou a receber visitantes. São sempre pequenos grupos que se embrenham na mata com a ajuda de guias locais. E nós embarcamos nessa aventura. Debruçada sobre o rio Amazonas, Macapá resistiu ao tempo da guerra e das disputas políticas. É a única capital brasileira que está ao mesmo tempo nos hemisférios norte e sul. E o fato é lembrado com orgulho por esse monumento. O Marco Zero fica bem em cima da linha do Equador, que corta a cidade. Não é à toa que os portugueses construíram aqui no século XVIII esse imenso forte de pedra. A fortaleza de São José de Macapá servia para controlar a navegação na Baía do Amazonas. Depois de quase 3 séculos, ficaram os vestígios, as ruínas dessa disputa histórica. A fortaleza foi construída numa época em que a foz do rio Amazonas era cobiçada não só por portugueses, mas também por espanhóis e franceses. Do alto dessas muralhas, os soldados a serviço da coroa de Portugal tentavam impedir o avanço dos invasores. O que estava em jogo era o controle da Amazônia, mas hoje a importância estratégica de Macapá e de todo o estado do Amapá é outra: garantir a preservação desse patrimônio verde brasileiro, feito de água, floresta e diversidade biológica. 70% do estado do Amapá é coberto por áreas protegidas, terras indígenas, unidades estaduais e parques federais. O maior e de mais difícil acesso é o Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque. Há quem diga que a palavra tem origem na expressão Pedras Grandes, numa das línguas indígenas da região. Mas oficialmente não existe uma explicação para esse nome. O parque ocupa uma área extensa, bem na fronteira com Suriname e Guiana Francesa. E é para lá que nós vamos. Saímos de Macapá assim que o dia amanhece. São 100 quilômetros de asfalto até o município de Porto Grande. Daqui para frente é terra batida. Parece mentira, mas estamos numa rodovia federal. A BR-210 é dominada por buracos e lama. Com a gente viaja um grupo de turistas dispostos a enfrentar essa aventura. As pontes na BR são de madeira e no caminho vemos famílias de ribeirinhos que vivem em lugares quase isolados. Depois de quase 5 horas, chegamos à Serra do Navio, porta de entrada do Parque do Tumucumaque. No começo dos anos 60, a pequena cidade foi o centro de uma importante área de mineração, mas o manganês acabou rápido. Sobre o rio ficou a esteira abandonada por onde escoava o minério. Também ficaram a Vila de Casas, hoje tombada como patrimônio cultural do Brasil, e a Lagoa Azul, tingida pelas algas, no lugar em que já funcionou uma mina. Mas a água é limpa, uma das atrações turísticas da cidade. Em Serra do Navio fica também a base do ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, uma entidade federal responsável pelo parque, onde só se entra com autorização. Deste ponto, já não dá para seguir de van. Daqui para frente nós temos que seguir a pé, é isso? Só um pedacinho até a beira do rio, né, o rio Ampari. E aí mais 2 horas a gente chega no parque. Só isso, mais 2. É uma epopeia para chegar. Toda a bagagem tem que ser colocada na caminhonete do ICMBio. Enquanto os guias fazem o trabalho pesado, as turistas francesas se encantam com detalhes amazônicos. Que show, hein? Diane sente o calor de mais de 30 graus e Margot diz que faz parte. Elas não gostam mesmo de lugares turísticos tradicionais e queriam muito conhecer a Amazônia. Seguimos em frente. Na beira do rio, a caminhada final é no meio da lama. Mais de 6 horas de viagem desde a capital Macapá, quase 300 quilômetros, boa parte em estrada de terra, e a gente ainda não entrou
no Parque do Tumucumaque. O último trecho da viagem vai ser assim, pela água. Nós vamos subir o rio Amapari usando esse barco do ICMBio. É um tipo de turismo para quem não está buscando o conforto, mas sim conhecer as últimas fronteiras desse nosso imenso país. Já é fim de tarde quando o barco começa a subir o rio Amapari. A floresta amazônica se mostra no espelho das águas. E o casal que veio do extremo sul do Brasil começa a achar que valeu a pena tanto esforço para chegar. É uma viagem de difícil acesso, né? Não é como ir a Miami, mas o retorno que se vai ter daqui, eu acho que ele é muito grande. Assim, esse contato direto, ver essa riqueza, essa diversidade desse país, é muito bonito. O chefe do parque explica que o Tumucumaque fica numa região conhecida como Escudo das Guianas. Ou seja, a floresta é parecida em toda a Amazônia, mas o solo daqui é bem diferente. São rochas muito antigas, até 2,5 bilhões de anos, então isso aqui faz parte da gênese do planeta praticamente. Depois de um dia inteiro de viagem, nós estamos finalmente entrando no Parque Nacional do Tumucumaque, o maior parque em área de todo o Brasil e certamente o mais difícil para se chegar. Mas vale a pena, especialmente o trecho final, quando a gente navega pela imensidão das águas da Amazônia, cercados também pela floresta. Nosso acampamento fica logo aqui. É aqui que nós vamos passar os próximos dias. Chegamos ao pequeno platô, que fica bem no encontro do rio Amapari com o rio Feliz. Essa é a base de onde partem expedições científicas. Especializada em répteis e anfíbios, a professora Janaína Ferreira conta que o IEPA, Instituto de Pesquisas do Amapá, já fez 6 expedições do parque com ótimos resultados. Nós temos um registro de 162 espécies, né, de anfíbios e répteis dentro do parque. Algumas são espécies diferentes, novas? Sim, 3 espécies foram registradas pela primeira vez dentro do parque, né, entre elas 2 pererecas e uma espécie de lagarto, que é endêmica do parque. Ou seja, ela só existe lá dentro do parque, ela não foi encontrada mais em lugar nenhum. Voltamos à nossa aventura. Os guias correm para armar as redes de todo mundo antes que a luz vá embora. A noite caiu e o acampamento ficou pronto. 7 redes, só aqui nessa parte, lá para cima, outras redes do pessoal que presta apoio aqui para que tudo isso funcione, né? E entre eles, a Socorro, que comanda a equipe da cozinha. É uma cozinha que vocês improvisam no meio da floresta amazônica para servir quantas pessoas? É um batalhão de gente aí, né? Exatamente. Só da nossa equipe nós somos 13, né? Aí a gente faz aqui a alimentação completa para eles, café da manhã, almoço, janta, merenda. Tem que trazer tudo de barco pelo rio? Tudo de barco. Compra e encerra do navio, a gente traz tudo que precisa de lá. Depois do jantar, não resta muito tempo. Todos estão cansados. E a luz mantida com geradores a gasolina precisa ser apagada logo. Quando o gerador é desligado às 11 da noite, cada um tem que se recolher para a sua rede. A gente tem um breu completo. Eu estou usando uma lanterna para gravar essa cena. Então é hora de dizer boa noite. Amanhã a gente conhecer um pouco mais o Parque do Tumucumaque. No próximo capítulo, você vem com a gente para dentro da floresta amazônica. Vamos monitorar as borboletas, conhecer as armadilhas do rio e ouvir a trilha sonora no parque mais remoto do Brasil. O Jornal da Record de hoje termina aqui. Para rever as reportagens dessa edição, acesse R7 Play. Uma ótima noite para você. Fique agora com a estreia da 2ª temporada do Dancing Brasil, ao vivo com a Xuxa. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR. Até lá. Boa noite, até amanhã.